Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui nós estamos falando sobre pets. Vocês vão gostar. Para você que é um veterinário, trabalha numa clínica veterinária, você que gosta dos seus pets, nós vamos falar especialmente aqui dos domésticos, né? Cães, gatos. Tem aqui uma mensagem muito bonita que eu escrevi, que eu também pesquisei, uma mensagem da espiritualidade, fala sobre os nossos irmãos, os nossos pets. Eu estou olhando assim porque ó, eu vou mostrar para você, para mim, onde que eu estou aqui, ó. De onde que eu estou? Estou aqui no galinheiro aqui, ó. Olha quem está aqui junto comigo aqui, ó. Ó, eles estão aqui do meu lado. Aí eles ficam me beliscando aqui. Então vai ser um vídeo bacana, tá bom? Vocês vão gostar. Se gostar, dá um joinha para nós aí no nosso canal. E tem aí algumas imagens. Tem um vídeo muito bonito da colônia, de uma colônia espírita, né? Que recebe os animais quando desencarnam, né? Eles estão bicando aqui, ó. São duas colônias, é muito bonito. Eu vou botar o videozinho dessas duas colônias espirituais que recebem os animais quando eles desencarnam, assim como nós também temos, né? Como nós temos, né? As colônias espirituais para onde nós chegamos após o nosso desencarne. Aqui nós temos eu vou mostrar para vocês a colônia Celeiro dos Anjos e de uma outra, muito bacana, vocês vão gostar do vídeo, sabe? É lindo o vídeo, muito bacana. Aí, estamos falando dos animais, dos pets, mas a gente nunca pode esquecer de uma coisa, tá? Nós temos que respeitar os animais com todo carinho, com todo respeito, cuidar bem deles, são nossos irmãos, mas em primeiro lugar para o ser humano, viu gente? Tá legal? Vocês me entenderam o que eu estou falando, né? Não vamos entrar em excessos também, que tem gente que excede muito, né? Faz muito mais por um animal do que por uma criança, do que por um adulto, aí por um ser humano. Os animais, todos os animais são nossos irmãos, são criações de Deus. E é isso aí. Então eu estou aqui, ó, vou mostrar para vocês onde que eu estou. Olha lá, dá uma olhada lá, olha só. Olha só onde que eu estou. E é isso aí. Eu estava mostrando os bichinhos aqui, ó. Vou mostrar os bichinhos aqui, ó. Olha só que coisa mais linda aqui, ó. Olha só, ó. É isso aí. Bacana. Gostou do vídeo? Você vai gostar. Dá um joinha, vai para curtir, faz um comentário, divulga ele. Tem informações muito muito relevantes e importantes sobre os animais, nossos irmãos, perante Deus. Vamos lá, vamos dar sequência, vocês vão gostar, ó. Não esquece do joinha, do comentário e divulga. Ajuda a gente aí, ajuda o grupo Diálogos Espíritas. Beleza? Um abraço. Dá açaí que senão eles não dão sossego não, ó. Olha. Tá tudo em cima de mim aqui. Muito bem, agora eu estou aqui no estúdio. Eu estava lá no galinheiro, lá, fiz a abertura do vídeo, né? Mas aqui eu vou ler esse texto, uma mensagem da espiritualidade que fala sobre os nossos pets, né? É muito bonito, você vai gostar, eu tenho certeza desse texto. Eu também dei uma pesquisada, também tem coisas minhas aqui, você vai gostar. Em seguida, vai ter um vídeo das duas colônias espirituais, um lindo, muito bonito. São colônias espirituais que recebem as almas, né? Os espíritos dos animais quando eles morrem, quando eles desencarnam. Vocês vão adorar. Eu consegui esse vídeo. É por isso que eu sempre peço a vocês, participe do nosso canal, se inscreva no nosso canal, comenta, divulga, porque eu quero melhorar cada vez mais, gente. O objetivo do canal, que vocês sabem, é bom, não é para enriquecer, não é nada disso. É para divulgar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, falar das coisas boas, para poder nos dar uma nova visão da vida, tanto vida física como vida espiritual. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Ela é um pouquinho longa, mas bacana. Você que é veterinário, você que lida com os animais, você vai gostar. Vamos lá. Como se dá a passagem espiritual dos nossos pets?
Só quem passou por isso sabe a dor que é perder um animal de estimação. Quando morrem, será que há neles algo que também sobrevive ao corpo físico? Será? É como nós temos o espírito. Nós morremos, o espírito permanece vivo. E os animais? Nossos irmãos e companheiros de jornada terrena têm vidas físicas curtas em comparação com a dos humanos. Assim como nós, eles têm um espírito imortal e em constante evolução. Animais, como os insetos, ainda não possuem uma identidade emocional individual, funcionando como uma espécie de inteligência coletiva. É uma informação bacana, muito boa. Já seres mais evoluídos possuem espíritos individualizados. Desculpa, gente. Em graus diferentes de evolução. Toda criatura viva no universo criado por Deus, simples e ignorante, é compelida a lutar pela conquista da razão. É um longo caminho, através de dezenas de milhares de encarnações. A alma animal, em um futuro ainda distante, iniciará também sua experiência na espécie humana. São informações da espiritualidade, ou em alguma semelhante. Avançando sempre na direção de níveis cada vez mais elevados de consciência. Um dia, o raciocínio irá sobrepujar o instinto. Porque hoje os animais possuem um instinto, não é verdade? E não o raciocínio. Mas, por enquanto, os animais não têm karma, pois não têm livre-arbítrio e não são, portanto, responsáveis por seus atos. Karma, a gente conhece o karma como a lei de causas e efeitos. O que nós fazemos de errado, nós temos que reparar os nossos erros. Por isso existem as sucessivas reencarnações nossas mesmos, né? A gente erra e tem que consertar. Nós temos um karma, nós temos muitos erros para poder nos purificarmos. É a lei kármica, né? Lei de causas e efeitos. Já os animais não possuem isso, tá? Porque eles não sabem o que fazem. Eles não têm a consciência e a inteligência que nós temos. Como não possuem consciência de si mesmos, não estão sujeitos ao processo do karma. Para o Espiritismo, alguns animais têm o que pode ser considerado como mediunidade. Esse assunto aqui é bacana, eu vou comentar também. Já que conseguem pressentir algo no ar e geralmente estão certos. Vocês já passaram por alguma situação que eu vou comentar. Além disso, atuam como antenas que captam a energia negativa das pessoas que não desejam o bem para os seus donos. O que quer dizer isso aqui? Aí eu vou fazer um comentário. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. É muito comum, às vezes, a gente ver o nosso animal. Vamos no cão, o cão é o mais conhecido aí, o cão, né? Às vezes você pega o seu cachorro e está no quintal lá, tem o quintal da sua casa, ele vai para lá e vai para cá, e late, olha para o muro e late, aí olha ali para o outro lado e fica latindo, você não vê nada, né? Mas os animais têm um grau mediúnico bem aguçado, tá? Então eles têm a capacidade mediúnica de ver os espíritos. Então, geralmente, a presença de uma entidade espiritual é por eles vista e percebida com muito mais facilidade. Então eles estão vendo aquele espírito e estão latindo para o espírito. Ou eles podem estar recebendo de uma maneira boa aquele espírito, porque pode ser um espírito conhecido da casa, um familiar, como pode ser um obsessor, um perturbador que quer incomodar o seu dono. E ele está ali para defender. Então, o que nós não vemos, eles veem, eles pressentem
E eles sentem. Por isso que muitas vezes o animal, o nosso cão ou o nosso gato, às vezes senta do nosso lado e fica meio choramingando. Onde você vai, ele vai atrás, ele fica só te olhando. É ele percebendo alguma coisa que poderá vir a te incomodar. Tá legal? Muito bem, vamos continuar. Bom, vamos então aqui prosseguir. Os animais são assistidos em seu desencarne por espíritos especializados, que os recebem no plano espiritual, tanto os que ainda não possuem alma individuais, quanto os mais evoluídos. Na hora do reencarne, existe uma atração entre os animais, tanto naqueles que vivem em grupos, quanto nos que reencarnam domesticados. Procura-se colocar juntos espíritos que já conviveram, o que facilita a elaboração de sentimentos, algo fundamental para a evolução do espírito. Os animais, principalmente os domésticos, como cães e gatos, aprendem conosco, seus irmãos, durante o tempo que permanecem ao nosso lado, passam por várias experiências. É possível e até bastante frequente que permanecem algum tempo ao lado dos donos após falecerem e que também retornem várias vezes ao mesmo lar, habitando outros corpos. Eu já falei sobre isso também no outro vídeo, um outro bacana também. Nosso pet, nosso animal, nosso cão, nosso gato, quando eles morrem, geralmente, né, Chico Xavier falava muito sobre isso, eles permanecem ainda por um tempo próximos a nós, né? Eles são recolhidos, né, eles são encaminhados, mas eles ficam ligados a nós, assim, por energias, né? Então, às vezes, aquela saudade que a gente sente do cão ou do gato, aquela tristeza, né, eles estão ali sentindo tudo isso. Tá? E geralmente, depois de um certo tempo, né, o espírito que animava o seu cão ou o seu gato, ele pode sim, acontece com frequência, retornar ao seu lar, à sua convivência, ao seu lado, através, já usando um outro corpo. Porque aqui o que acontece? Às vezes passa o tempo, morreu meu cachorro, aí passa lá um certo tempo, eu vou arrumar outro cachorro, ou eu vou arrumar outro gato, eu estou sentindo, ainda continua, passa um ano às vezes aí. E a reencarnação dos animais é rápida, viu, gente? Aí você pega, eu vou procurar, aí você vê lá aquela cadela lá que tem vários filhotes, ou aquela gata que tem vários filhotes, vai ser automático, você vai escolher esse ou aquele, ou alguém vem entregar para você, vem doar a você, pode ser sim, com certeza, esse mesmo animal que morreu aqui na sua casa, tá? O seu cão ou o seu gato que morreu enquanto estava aqui com você. Tá, isso acontece com muita frequência. Bom, vamos lá, prosseguindo. A reencarnação permite o reencontro afetivo entre animais e humanos. Há vários tipos de atendimentos para os animais desencarnados, dependendo da situação, especialmente para os casos de morte violenta, possibilitando melhor recuperação de seu espírito. Existem inúmeras instalações e construções adequadas para o atendimento das diferentes necessidades onde os animais são tratados. Isso lá na espiritualidade. Um desses locais especiais é a colônia espiritual Celeiro dos Anjos, que é o que vocês vão ver no vídeo aí, que vem em seguida. Muito bonito, hein? Celeiro dos Anjos é uma colônia espiritual na quarta dimensão que coexiste paralelamente à biosfera física da Terra, que é o conjunto de regiões do planeta onde existe vida. Muitas pessoas pensam que as colônias espirituais estão muito acima do umbral. Geralmente é assim, mas não o que se refere aos animais. Vamos prosseguir. Seria muito complexo
para essas milhares de pequenas almas que habitam o nosso planeta serem deslocadas para mundos para muito longe da biosfera, para retornar de lá logo em seguida, em novas encarnações, que na maioria das vezes são bem rápidas, é o que eu tinha dito ali. A colônia espiritual Celeiro dos Anjos se situa sobre o estado do Rio de Janeiro. Tem muitas colônias, né? Uma vez eu gravei um vídeo falando só sobre colônias espirituais, que é onde os espíritos chegam após o seu desencarne. Como um grande exemplo é a colônia espiritual Nosso Lar, né? Que é linda, maravilhosa, é enorme também, né? Bom, então, situa-se sobre o estado do Rio de Janeiro, ocupando mais de 43 mil quilômetros quadrados. Para lá vai todos os animais, mamíferos de pequeno e grande porte, pois os répteis, pássaros e animais marinhos ficam ainda mais próximos ao seu habitat quando desencarnam. Quando um animal morre fisicamente, sua alma é recebida por espíritos de humanos incumbidos de cuidados no pós-vida. Ele é curado de suas enfermidades terrenas e se recupera com muito mais rápido, é que eu não passei a língua, viu gente? Muito mais rápido que os humanos desencarnados. A gente, quando desencarna por uma enfermidade, quando a gente é assassinado, quando a gente é envenenado, coisa parecida, a gente demora para se recuperar, né? Já os animais é mais rápido essa recuperação, tá bom? Logo, já estando pronto para ocupar um novo corpo, de acordo com seu planejamento reencarnatório. Assim como o Celeiro dos Anjos, existem outras colônias iguais em cada cidade espiritual. Nelas trabalham centenas de colaboradores em cada núcleo. É comum que os espíritos que eram veterinários quando encarnados na Terra continuem exercendo essa função nessas colônias. Então, muitos espíritos que eram veterinários aqui na Terra quando vivos, desencarnam, como eles gostavam, amavam a profissão de veterinário, um cuidador de animais, né? Após o seu desencarne, ele continua se interessando por isso. E lá ele prossegue ainda suas atividades. Uma médium em desdobramento espiritual visitou uma colônia e constatou isso, ao encontrar lá um veterinário de nome Paulo, que era seu vizinho quando encarnado, tendo falecido precocemente. No além, ele continuava atuando com grande dedicação na profissão que tanto amava. O nome Celeiro dos Anjos foi dado por seu fundador, quando os portugueses chegaram ao nosso lar. Esses espíritos abnegados não eram médicos, mas adoravam animais. A colônia dispõe de grandes espaços, muita vegetação e natureza exuberante, com incríveis lugares de lazer para os animais. Alguns médiuns relatam terem visto grandes e belos lagos, onde animais, em especial cães desencarnados, se divertiam. É um ambiente de muita felicidade e harmonia, mesmo entre espécies diferentes. Celeiro dos Anjos tem um dirigente que se chama Atanael, e ele está na colônia há mais de 200 anos, sendo o chefe e guardião do lugar. Ao ter contato com o ser humano, os animais irão fazer a sua evolução para humanizar-se. É nossa responsabilidade guiá-los no caminho do amor de Deus. Tá aí, vamos prosseguir com o vídeo. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo também falaremos sobre a eutanásia nos animais. Mais especificamente, o que acontece com o espírito de um animal que desencarna através da eutanásia. Quando um animalzinho desencarna, seu espírito é amparado por espíritos encarregados de encaminhá-los aos locais adequados no plano espiritual. Não importa se desencarnam naturalmente ou se desencarnam pela eutanásia,
eles são igualmente assistidos e amparados pelas equipes espirituais. Quando um veterinário procede com a eutanásia, ele usa a anestesia geral para que o animal perca consciência e durma profundamente. Assim, o animal já se desliga parcialmente do corpo. Em seguida, a equipe espiritual já está se encarregando desse animal, procedendo com o completamento desse desligamento. E é comum que no momento da separação, a alma do animal também entra inconsciente naquela outra dimensão, a dimensão espiritual. E é importante lembrar que quando a eutanásia é feita do modo responsável, por um profissional responsável e competente, então o animal sairá da vida material para a espiritual sem sofrimento e nem dor nesse procedimento. No entanto, no caso da morte provocada sem as devidas providências, ou seja, provocada por um leigo, as consequências podem ser bem diferentes. Quando o desligamento é feito de forma irresponsável, as equipes espirituais têm mais trabalho em recuperar a saúde do animal lesionado, e também o sofrimento chega a ser maior. E esse sofrimento pode até se prolongar, porque o desligamento entre o corpo e a alma do animal é mais lenta. E só quando a equipe espiritual consegue fazer esse desligamento completo entre o corpo e a alma do animal, aí sim o alívio das dores daquele animalzinho é interrompida imediatamente. Quando o profissional veterinário procede de forma ética e responsável, o plano espiritual já se prepara antecipadamente para receber a tarefa de desligamento do animal. Assim, uma vez desligados, o sofrimento desaparece e a felicidade toma o lugar da dor. Se a eutanásia foi feita por uma pessoa que evitou a dor, então o animal nada sentiu e somente encontrou a felicidade do outro lado da vida. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo espiritual dos animais. Já se perguntou, para onde vão nossos amados bichinhos quando deixam este plano? Prepare-se para uma viagem incrível através de colônias espirituais dedicadas aos animais. Baseado em relatos espíritas e mediúnicos, vamos explorar lugares como o Rancho Alegre e o Celeiro dos Anjos. Lembre-se, este é um tema espiritual e deve ser encarado com mente aberta e respeito. Vamos descobrir como o amor pelos animais transcende o mundo físico? Então, aperte os cintos e vamos começar essa aventura. No mundo espiritual, existem locais dedicados ao cuidado e evolução dos animais após sua morte física. Esses lugares são conhecidos como colônias espirituais para animais. Elas variam em tamanho e função, mas todas têm um propósito comum: acolher e cuidar das almas dos animais que deixaram seus corpos físicos. Uma das primeiras colônias criadas foi a Jonesy, que se estendia da Flórida até o Rio de Janeiro. Essa colônia gigantesca foi estabelecida para receber não apenas animais, mas também espíritos de indígenas que foram vítimas durante a colonização das Américas. Com o tempo, percebeu-se a necessidade de criar espaços mais específicos para os animais. Assim nasceu a colônia Recanto dos Animais, que mais tarde se tornaria o Rancho Alegre. Inicialmente localizada sobre a região amazônica, esta colônia contava com a ajuda dos espíritos da floresta. Posteriormente, foi transferida para a região do Mato Grosso, onde a abundância de energia animal permite seu funcionamento por milhares de anos. No Rancho Alegre, os animais são agrupados por afinidade, criando um ambiente harmonioso. A colônia possui diversas áreas especializadas, como hospitais veterinários espirituais, setores de reencarnação e regressão, escolas de especialização, bibliotecas e grandes áreas de lazer. Há até mesmo um setor dedicado à manipulação genética. Lá existem riachos e colinas, para que todos os nossos amigos possam correr e brincar juntos.
tem muita comida, água e sol, e nossos amigos estão quentinhos e confortáveis. Todos os animais que estavam velhos e doentes voltaram a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como em nossas lembranças dos tempos que já se foram. Os animais estão felizes e contentes, não sofrem como nós pela dor da perda ou ausência de alguém muito especial que teve que ficar para trás. Outra colônia importante é o Celeiro dos Anjos, localizada na 4ª dimensão, coexistindo paralelamente à biosfera física da Terra. Esta colônia se estende sobre todo o estado do Rio de Janeiro, ocupando mais de 43 mil quilômetros quadrados. O Celeiro dos Anjos é especializado em receber mamíferos de pequeno e grande porte. É interessante notar que, diferentemente das colônias para humanos, as colônias para animais não estão muito acima do umbral. Isso se deve à necessidade de facilitar o processo de reencarnação dos animais, que geralmente ocorre mais rapidamente que o dos humanos. Insetos, répteis, pássaros e animais marinhos costumam ficar em regiões espirituais ainda mais próximas aos seus habitats naturais. Quando um animal morre fisicamente, sua alma é recebida por espíritos humanos, encarregados de cuidá-los no pós-vida. O animal passa por um processo de cura de suas enfermidades terrenas e se recupera muito mais rapidamente que os humanos desencarnados. Logo está pronto para ocupar um novo corpo, de acordo com seu planejamento reencarnatório. O Celeiro dos Anjos é descrito como um lugar acolhedor, com grandes pastos, muita vegetação e uma natureza exuberante. Há incríveis lugares de lazer para os animais, incluindo belos lagos onde os animais, especialmente cães desencarnados, se divertem. O ambiente é de muita felicidade e harmonia, mesmo entre espécies diferentes. A colônia é dirigida por um espírito chamado Atanael, que está nessa função há mais de 200 anos. Ele é conhecido como o chefe guardião do lugar. O nome Celeiro dos Anjos foi dado pelo fundador da colônia, quando espíritos portugueses chegaram à colônia Nosso Lar. Esses espíritos, embora não fossem médicos, tinham um grande amor pelos animais. Nas colônias para animais, trabalham centenas de colaboradores em cada núcleo. É comum encontrar espíritos que eram veterinários quando encarnados na Terra, continuando a exercer esta função. Isso demonstra que o amor e a dedicação a uma profissão podem continuar mesmo após a morte física. Um aspecto interessante dessas colônias é a crença de que é através do contato com os seres humanos que os animais fazem sua evolução para se humanizarem. Isso ressalta a responsabilidade que temos, como humanos, de guiá-los no caminho do amor e do desenvolvimento espiritual. É importante lembrar que os animais não estão presentes apenas em colônias exclusivas para eles. Em colônias de transição para espíritos humanos, como a famosa Nosso Lar, também encontramos a presença de animais. Eles são levados para essas colônias para continuarem interagindo com os humanos que sentem sua falta. Na colônia Alvorada Nova, por exemplo, os animais são descritos como parte integrante da paisagem e da vida da colônia. Pássaros cantam e voam, embelezando os bosques, enquanto peixes de cores brilhantes nadam nos rios e lagos. Os animais, em sua forma espiritual, são descritos como belos e tranquilos, convivendo harmoniosamente com os habitantes da colônia. Um aspecto interessante da colônia Alvorada Nova é a existência de uma unidade básica de apoio à natureza, o BAN. Este é um prédio em forma de pirâmide, dedicado ao cuidado e proteção da natureza, tanto no plano material quanto na própria colônia. Isso demonstra a preocupação dos espíritos com a ecologia e a preservação do meio ambiente em todos os planos de existência. Todas essas descrições de colônias espirituais para animais nos levam a refletir sobre a importância e o valor de todas as formas de vida. Elas nos mostram que, no plano espiritual, os animais são tratados com respeito, amor e cuidado, reconhecendo seu papel fundamental na criação e sua capacidade de evolução espiritual. Essas colônias também servem como um lembrete de nossa responsabilidade
para com os animais e a natureza em nosso próprio plano físico. Se no mundo espiritual há tanto cuidado e dedicação aos animais, não deveríamos nós, enquanto encarnados, também nos esforçar para proteger e respeitar todas as formas de vida em nosso planeta? É importante lembrar que todas essas informações sobre colônias espirituais para animais vêm de fontes mediúnicas e fazem parte da visão espírita do mundo espiritual. Embora muitas pessoas encontrem conforto e esperança nessas descrições, é sempre bom manter uma mente aberta e um senso crítico ao lidar com informações sobre o além. Independentemente de nossas crenças pessoais, as descrições dessas colônias nos convidam a refletir sobre nossa relação com os animais e a natureza. Elas nos lembram da interconexão de todas as formas de vida e da importância de cultivarmos compaixão, respeito e cuidado por todos os seres vivos. Ao pensar sobre essas colônias espirituais, podemos nos inspirar a criar colônias semelhantes em nosso próprio mundo. Isso pode significar estabelecer mais santuários e reservas naturais, melhorar nossas leis de proteção animal ou simplesmente tratar com mais gentileza e respeito os animais que cruzam nosso caminho no dia a dia. As descrições dessas colônias também nos fazem questionar a natureza da consciência animal. Se os animais têm um lugar no plano espiritual, isso sugere que eles têm uma essência espiritual, assim como nós. Isso nos leva a repensar como tratamos os animais em nossa sociedade e que direitos deveríamos conceder a eles. Por fim, a existência dessas colônias espirituais para animais nos traz uma mensagem de esperança. Ela nos assegura que o amor e o cuidado que temos pelos nossos animais de estimação não terminam com a morte física. De alguma forma, em algum lugar, nossos amados companheiros animais continuam existindo e evoluindo, aguardando o dia em que poderemos nos reunir novamente. Essas visões do mundo espiritual animal nos convidam a expandir nossa compreensão sobre a vida e a morte. Elas sugerem que a jornada espiritual não é exclusiva dos seres humanos, mas uma experiência compartilhada por todas as criaturas. Isso pode nos levar a uma maior apreciação da vida em todas as suas formas. À medida que continuamos a explorar e entender nosso mundo físico, talvez possamos também abrir nossas mentes para as possibilidades do mundo espiritual. As colônias para animais nos lembram que há muito mais na existência do que podemos ver ou tocar, e que o amor e o cuidado podem transcender as barreiras da vida física. Para concluir, vimos como o amor e o cuidado pelos animais se estendem além do plano físico. Essas colônias espirituais nos lembram da importância de respeitar e proteger todas as formas de vida. Seja você um amante dos animais ou apenas curioso sobre o mundo espiritual, esperamos que este vídeo tenha tocado seu coração e expandido sua compreensão sobre a jornada eterna de nossos amigos peludos, emplumados e escamosos. O espírito do animal nada sofre na hora do seu desprendimento final. Mesmo que o desencarne ocorra de forma violenta, um segundo após o seu desenlace, ele flutua naturalmente para fora do seu envoltório físico. Ele não leva em sua mente nenhuma autoculpa e nem repercussões psíquicas de seus atos. Ele não carrega um mundo mental cheio de pensamentos e nem tem noção do que se passa. Há mentores extrafísicos especializados na assistência específica aos animais. Eles os levam para os ambientes apropriados no plano espiritual e os acomodam em sua nova condição. A dor da passagem deles é mais pesada na mente dos humanos, que são presas fáceis de suas emoções. No caso dos animais domésticos, devido à sua interação com os seus tutores humanos, é necessária uma atuação mais direta dos mentores extrafísicos para a dissolução das energias remanescentes dos trâmites emocionais relativos a essa passagem final. Na realidade, a grande assistência é feita sobre os humanos, que projetam fortes cargas emocionais
e não aceitam a partida dos seus queridos, os animais se desprendem naturalmente, de forma mais leve do que os homens, que quase sempre estão cheios de revoltas e energias pesadas em suas mentes. A tristeza que sentimos brota dos recantos mais profundos de nossa humanidade. Uma resposta à despedida, ainda que a partida, seja tão natural quanto o cair das folhas no outono. Tudo o que habita a terra, humanos e animais, um dia retorna à origem, cada um seguindo o ritmo próprio da existência. A dor não está no espírito que parte, mas nas mãos que, por amor, ainda buscam segurar o que já se transformou em luz. Vibrar suavemente na intenção de quem parte dignifica esse momento vital e importante. Quem ama o seu bichinho é honrado diante da magnitude da vida. Então, em nome dessa honra, é preciso aceitação pacífica na hora deles partirem para sua casa real, no seio do Senhor real de todos os seres e coisas. O todo está em tudo. Ele também está no animal que agora voa livre pelas estrelas. Ele também está no coração do seu amigo de quatro patas. E também está aqui nessas linhas e no coração de todos os que honram os seus bichinhos com o amor verdadeiro. Neste vídeo aqui, eu vou colocar aí para vocês, vamos falar sobre colônias espirituais. Vamos parar para pensar uma coisa. E esse vídeo nós vamos falar sobre as colônias espirituais, para onde nós vamos, nós, seres humanos, para onde nós vamos após desencarnarmos, após falecermos. E também a colônia espiritual, as colônias espirituais que recebem também os animais, principalmente, mas animal no geral, mas aí vamos ver como é que os cães, os gatos, enfim. É um vídeo bacana, muito bonito, não é uma ficção, porque a espiritualidade nos fala muito sobre isso. Nós, quando morremos, se a gente mantiver aqui na cabeça de que morreu, acabou tudo, não teve objetivo nenhum, existe ainda uma concepção de que vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Mas onde estaria então a misericórdia de Deus, né? Se não nos oferecesse a oportunidade de corrigirmos os nossos erros, as nossas falhas. Poxa vida, se eu fui mal, eu preciso corrigir esse mal que eu fiz. Se eu fiz o bem, eu também tenho as minhas recompensas. Jesus falou muito disso no Evangelho. É só ler lá no Evangelho, gente, tá? Não vou falar aqui de Bíblia, não, de Evangelho. O Evangelho que é o Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E os animais? E os animais? Vivem com a gente aí, né? Também tem algo que anima aquele corpo ali. Não tem? O animal não tem sentimento, não tem carinho, na verdade, sente dor. Então alguma coisa, existe ali um princípio ali vital, né, que anima aquele corpo daquele ou daquele animal. Segundo a espiritualidade, ao desencarnarmos, nós retornando para a espiritualidade, nós não vamos ficar eternamente nesse ou naquele lugar. Nós temos que evoluir, nós temos que nos reparar, nós temos que tomar consciência do que fizemos de bom ou do que fizemos de mal. E nas colônias espirituais, segundo o Espiritismo, eu nos meus desdobramentos como médium, eu vou em cada lugar lindo e maravilhoso, né? Agora, claro, cada um tem a sua crença, né? Isso tem que ser respeitado, mas existem então as colônias espirituais. Vamos aqui vamos mostrar para vocês o nosso lar, que é uma das mais conhecidas. Tem até, já foram feitos 2 filmes, né?
sobre a colônia espiritual Nosso Lar, e vamos mostrar aí, acho que uma ou duas colônias, ou algumas outras colônias, que recebem os animais. O nosso animalzinho aí, nosso cachorrinho, nosso gatinho e outros animais, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se nós estamos na Terra, existe uma razão, uma causa para estarmos aqui. E se estamos aqui, como existe uma razão para isso, ao morrermos, vamos usar esse termo então, para todo mundo entender, para que serviria a minha vida aqui na Terra? Seria simplesmente um fato, né? Um acontecimento, né? Então, para que eu estudaria, eu me formaria nisso, me formaria naquilo? Para que eu ia me interessar em ser um grande doutor, um grande médico, um grande jurista, a ser uma grande pessoa aí de praticar obras de amor e caridade? E também por que e os bandidos e os criminosos também não iriam responder por nada? E nós estamos aí há muitos séculos, né, acompanhando toda essa evolução espiritual da Terra, e tudo que se passou lá para trás, alguma coisa tem que acontecer, e que está acontecendo e que acontece. Então, aquele lá há 3.000 anos atrás fez um monte de maldade, e aí? Está lá até hoje lá esperando, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Aqueles que há 2.000 anos atrás aí também fizeram muitas maldades, também estão até hoje esperando. E até quando que nós vamos ficar esperando? Eu quero, todos nós queremos progredir, nós queremos nos limpar, depurar, porque nós somos filhos de um Deus que é amor e é justiça, e nós temos um mentor espiritual desse planeta que se chama Jesus Cristo, que nos ama e que está aí a todo momento, até num colóquio de Jesus com uma pessoa do templo, que eu não me lembro o nome, eu acho que foi Nicodemos, né? E ele falou muito sobre isso, né? Sobre a reencarnação. Nós temos que evoluir, nós temos que subir espiritualmente, moralmente, né? Nós temos que evoluir e pronto. De que adiantaria eu ficar aqui passando esse baita desse sufoco aqui na Terra à toa? Eu vou ficar lá então por mais quantos milênios aguardando algo que possa modificar isso. Não, então existe a reencarnação. Hoje nós estamos aqui por uma razão, para poder reparar erros já feitos em outras vidas, e assim sucessivamente. E os animais também evoluem. Então eu acho que vocês vão gostar aí. É claro, eu peço desculpa aqui para você que é de outra religião, né? Eu respeito muito, cada um tem a sua concepção, não é verdade? Mas nós somos espíritos em evolução, ok? Nós temos que evoluir, progredir. O planeta Terra evolui, ele não para de se transformar para o bem, para o melhor. E nós, espíritos encarnados, agora aqui na Terra, também temos que evoluir. Eu vou responder pelo que eu fiz de errado e eu vou ser beneficiado por aquilo que eu fiz de bom. Legal? Pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua crítica, sem ofender, como eu sempre digo. E vamos ver os vídeos, vocês vão gostar. Às vezes eu paro para pensar e eu converso muito com os espíritos. Eles me falam, eles me relatam cada coisa bonita lá do outro lado, sabe? De familiares de vocês mesmos aí, pelas psicografias que eu recebo. Nossa, que coisa maravilhosa. A vida não acaba ali na sepultura, gente. O que fica na sepultura é somente o corpo físico, o espírito, que é a essência inteligente, né? Permanece viva com a sua individualidade, com o seu amor, com o seu carinho,
Tá? A mesma coisa com aquele criminoso, ele vai continuar com aquelas ideias de criminoso, mas Deus é amor e justiça, dá a oportunidade a todos para se regenerarem. Vamos lá, se gostar, dá um joinha no vídeo aí, gente, pode fazer um comentário aí. Deus abençoe vocês todos. Eu peço a Jesus que os abençoe e peço também a Virgem Maria que os envolva com esse carinho e com esse amor maternal, que é essa mãezinha amorosa que todos nós temos. Boa noite. Paramos então no meio de uma praça imensa e os meus acompanhantes puseram-se a explicar. Estamos na praça do Ministério do Auxílio, André. Ministério do Auxílio? Uhum. Então aqui em nosso lar existe um Ministério do Auxílio? Claro. Temos aqui uma grande organização que se aperfeiçoa dia a dia na distribuição dos serviços da colônia. Assim como um Estado organizado? Mas quem administra tudo? Nosso governador espiritual. Ele mais os ministros presidem os destinos de nosso lar. Mas você já viu o governador durante a prece do crepúsculo, não se lembra? Os 72 colaboradores que aparecem ao lado do governador no ato da prece são os ministros de nosso lar. Então são 72 ministérios? Não, André. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, cada um deles orientado por 12 ministros. Temos os seguintes ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e... união divina. Os 4 primeiros ministérios são os que nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, porque nosso lar é uma cidade espiritual transitória. E as atribuições específicas de cada ministério? Para simplificar, os serviços mais grosseiros ficam a cargo do Ministério da Regeneração e os mais sublimes pertencem ao da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio que fica ali naquele grande edifício à nossa frente. As casas residenciais e outros prédios menores em torno da praça também fazem parte do complexo arquitetônico do Ministério do Auxílio. São instituições de apoio e abrigos adequados às tarefas de auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão trabalham e residem aqui. A resposta certamente é óbvia, mas o que faz exatamente o Ministério do Auxílio? Atende os enfermos, ouve suas súplicas, seleciona preces, prepara reencarnações terrenas, organiza turmas de socorro aos habitantes do umbral e também aos que choram na terra. Enfim, aqui se estudam soluções para todos os processos ligados ao sofrimento. Estou inteiramente pasmo. Nunca imaginei sequer a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sabe, a verdade, André, é que o homem, quando encarnado, não percebe que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Não existe uma organização realmente útil na Terra que não tenha tido sua inspiração inicial vinda de cima. O pensamento humano torna-se potencial criador quando intuído pelas esferas mais altas. Eu vejo que agora estamos numa outra praça toda jardinada. Nunca vi nada mais lindo em toda a minha vida. Aquele palácio é magnífico. As torres parecem atingir o céu. Você está diante do Palácio do Governo de nosso lar, André. Aqui é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos partem da governadoria estendendo-se em forma triangular. Ali vive o nosso generoso governador. 3.000 funcionários colaboram com ele na administração da colônia. Sendo que ele próprio é o mais incansável de todos os trabalhadores, mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam sair em excursões noutras esferas para renovar energias, ganhar mais conhecimento. Nós, às vezes, temos algum entretenimento, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Lísia tem razão. O governador nos obriga a tirar férias periódicas, enquanto ele mesmo nem repousa direito, até no que se refere às horas de sono. Mas a colônia toda percebe que a glória do nosso governador é o trabalho permanente, André.
Eu mesmo estou aqui há 40 anos e jamais o vi numa festividade pública, a não ser nas assembleias de prece. Mas já pude ver que o pensamento e a assistência carinhosa do governador atingem a colônia em peso através da sua imagem projetada. Com muita justiça, ele está governando nosso lar há 114 anos. Aliás, a comemoração foi há pouco tempo. Exatamente aqui onde está a governadoria, os fundadores de nosso lar começaram a trabalhar na construção da colônia. Mas então, quer dizer que nosso lar também tem a sua história como as grandes cidades da Terra? Nem poderia ser diferente, André. Estamos num dos planos vizinhos ao planeta Terra. E cada um desses planos possui natureza específica. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo. Luta? Mas como assim? Quem dominava o lugar? Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior. Os problemas iniciais de fundação da colônia foram desanimadores, até para os espíritos fortes. Havia por aqui selvícolas, entidades rudimentares dificultando os trabalhos numa situação parecida com a que os colonizadores europeus enfrentavam no planeta. A grande diferença é que por lá empregavam-se a violência, a guerra e a escravidão, enquanto que aqui se cultivava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. O tutorial do Miau apresenta a função dos cães na colônia Nosso Lar. Há animais na colônia Nosso Lar? Uma passagem específica do livro, André Luiz narra. Reconheci a caravana que vinha em nossa direção, sob a claridade suave do céu. De repente, ouvi, de longe, o latido de cães. O que é isso? Perguntei, espantado. Há uma outra passagem que revela o trabalho dos animais em auxiliar os espíritos recém-chegados do umbral. André Luiz pergunta: o que estariam fazendo esses animais que acompanhavam a caravana dos samaritanos, constituída por espíritos abnegados que iam até o umbral buscar enfermos? Trabalho nos postos de socorro. Os cães participam de atividades nos postos de socorro, auxiliando nos cuidados com espíritos enfermos ou em recuperação.